Bem, o primeiro pilar desses três aqui é a beleza. Elas se importam com a beleza, mas aí você me diz, ah, mas a minha amiga... Ok, vamos fingir que você tem amigo. Mas disseram que não se importa com a beleza. Ok, você acredita nisso. A mesma coisa quando vocês pedem para elas comentarem sobre o filme Esparta, por exemplo. Elas vão falar, ah, sim, o enredo é ótimo, excelente a trilha sonora, cenografia é ótima, coreografia, a atuação dos atores foi perfeita. Pura bobagem. Pura bobagem. Vocês sabem que muito bem. Sabe muito bem que elas olharam para as pernas dos atores e elas olharam para as outras coisas, por isso que elas gostaram do filme. Então, sim, essa é uma das características inerentes das mulheres que elas buscam irracionalmente em todos os homens, ou seja, beleza é importante para elas, sim. Tudo bem, não é um atrativo principal, afinal, a gente está indo do menos importante para o mais importante. Então isso é apenas uma fatia do bolo como funciona a cabeça delas. Mas agora você me pergunta qual a ligação entre a beleza e a segurança da prole. Bem, para sua felicidade ou para sua infelicidade, caso você seja muito feio como eu, beleza é sinônimo de saúde. E saúde é o que elas procuram, pois isso é transmitido através dos genes. Então, provavelmente o filho dela quer ter um filho saudável, uma família saudável com um parceiro que seja saudável. Então a beleza reflete, sim, a saúde que ela tanto procura. Tanto que ninguém quer, nenhuma garota procura alguém que tenha uma cara de doente, tenha uma cara, sei lá, muito, né? Agora imagina um cara musculoso, forte, e seja bem alto. Talvez isso atraia muito mais elas do que um outro rapaz. Isso dá um sentimento de segurança. Então um cara forte, valentão, provavelmente elas vão se sentir seguras por baixo dele. Por mais falso que isso talvez seja, né? Se vier um assaltante dar um tiro nelas, né? Neles, aliás, simplesmente vão morrer. Mas esse é o sentimento irracional que elas possuem em relação a um cara bombado, forte. Elas podem se sentir seguras. Então esse cara, a mesma coisa em relação à altura. Se for mais alto que elas sentem mais segurança também. E não só o sentimento de segurança, mas de segurança em relação à prole. Então nós temos o nosso primeiro pilar preenchido. A beleza. Vamos para o segundo pilar. Poder. Sim, e podemos traduzir isso como dinheiro. Claro que isso pode variar de cultura para cultura, mas como o capitalismo está predominante em quase todas as culturas atuais, então vamos colocar o dinheiro como, né, o poder aquisitivo nesse caso, como uma das coisas que a mulher procura. Eles adoram um cara que tem um dinheiro e um cartão de crédito ilimitado, e acredito que isso faça parte do nosso senso comum, o que todo mundo sabe, todo mundo acredita nisso. Sim, isso é verdade, todavia elas não querem adquirir esse cartão de crédito apenas para esbanjar em viagens, em roupas, em joias preciosas. Esse é o pensamento errado e superficial que muitas pessoas presumem. Elas procuram isso, pois querendo ou não, isso traz segurança para a prole. Elas querem seu dinheiro, pois isso é uma boa garantia para o seu bebê. Afinal, elas querem um teto para morar e comida na mesa para alimentar a família. E falando em família, eu acho que você já escutou isso antes. Isso nos traz mais um pilar preenchido, o poder. Agora a gente vai para o último pilar. Esse pilar é o mais importante, afinal, já como eu já disse antes, no começo do vídeo, é do menos importante para o mais importante. Em terceiro lugar, nós temos a beleza. Em segundo lugar, temos o poder. Em primeiro lugar, o mais importante. Acredito que ele seja tão importante, mas tão importante que se você tiver ele, você talvez possa ignorar esses outros dois. Curioso, né? O terceiro é a iniciativa. Iniciativa, você me pergunta? Pois é, meu caro amigo, é exatamente o oposto da bananice. Provavelmente vocês devem conhecer aqueles caras bananas, não é? A grande característica da bananice é a indecisão. Ela é bem marcada através da indecisão. Por exemplo, quando o cara banana vai ao cinema com a sua garota, o que acontece? Ele fica indeciso sobre qual filme ele vai assistir junto com ela. Ele fica perguntando, qual filme que você quer assistir? Não, você não pode ser banana. Quem tem que escolher o filme é você. Você só deve perguntar pra ela qual filme é que ela quer escolher, ou qual filme ela quer assistir, por educação. Outra característica do banana é quando ele sai pra comer com ela e fica indeciso sobre qual restaurante ele vai escolher. Não, mais uma vez, quem tem que decidir isso é você. E não esperar uma resposta dela ou uma iniciativa dela para escolher o lugar para se alimentar. Quando tá com frio, não precisa perguntar se ela tá com frio. Simplesmente dê o seu casaco para ela, sem questionamento nenhum. Quando você acabar de comer em um restaurante, não espere o garçom olhar para você para que você tome iniciativa, simplesmente esperando timidamente para ele olhar para você e você sinalizar que você quer terminar
quer pedir a conta. Não precisa esperar, simplesmente dar um berro, fazer ô campeão, né? E já termina. Dessa forma você tem a iniciativa. Eu acho que já deu para perceber um pouquinho, através dos meus exemplos, o que é ser um cara que tem iniciativa ou ser um cara que não tem iniciativa nenhuma. É claro que isso não é sinônimo de timidez. Timidez é uma coisa que realmente existe no começo dos relacionamentos, no começo de qualquer relacionamento. Afinal, somos humanos e temos nossos protocolos éticos e sociais. O valor da iniciativa é tão grande que eu posso considerar essa característica como sinônimo de masculinidade. O problema é que muitas pessoas confundem o mal com tomar iniciativa. Existe aquela velha frase de que elas gostam dos caras malvados. Mentira, tudo isso é meia verdade. Acontece que todo cara malvado tem iniciativa. Aquele cara malandrão. Porém, não obstante, podem existir caras bonzinhos que têm iniciativa sim. Então não misture as coisas. O cara ter iniciativa não implica em ele ser malvado. Eu tenho um bom exemplo para justificar o valor que eu dou para a iniciativa. Veja os ladrões, os criminosos, os assaltantes, por exemplo. Eles são um bom exemplo de iniciativa. Eles cometem um crime, infringem as leis, porque eles acreditam realmente na ideologia deles. Eles têm segurança em relação no que eles acreditam. E a segurança é tanta que eles não têm nem limites. Acredito que nesse aspecto, pelo menos, a gente pode concordar, certo? Agora veja as concubinas deles, digo, as esposas, as mulheres que eles moram junto. Afinal, acredito que a maioria deles nem seja oficialmente casada. O mais estranho ou mais engraçado que pareça, apesar dele, do bandido, ser pego e ir para a prisão, a esposa ainda continua a visitar ele. E olha que normalmente esse tipo de pessoa não tem muito dinheiro, pois tomou a iniciativa de começar a assaltar as pessoas, ou a residência, ou as lojas, ou o banco. E provavelmente também não deve ser muito bonito. Esse sentimento é tão grande que a gente pode ver em filmes de personagens de garotas que acabam gostando de caras que não têm a mínima moral, não têm a mínima ética. De tão importante que é essa característica em um homem. Ah, mas agora você deve perguntar, Denis, qual é a ligação entre a iniciativa e a segurança da prole? A iniciativa é uma característica da segurança também, porque ela dá a segurança em relação ao futuro, a filosofia que o cara tem para guiar a família dele para um futuro seguro, para ele poder realmente liderar na sua família. Tem sempre, por exemplo, no grupo de amigos que vocês têm, que vocês acabam saindo várias vezes, e normalmente acontece de, sei lá, no final de semana, todo mundo se reunir e não saber para onde sair. Nesses casos, sempre tem um amigo seu, tente imaginar agora, sempre tem um amigo seu que toma iniciativa, que toma a frente, toma a decisão por todo mundo, pelo grupo inteiro, não é? Isso é exatamente a característica que se destaca entre o grupo que aparentemente todos são iguais. Não existem aquelas pessoas que são líderes, são diretores de grandes empresas? Elas adoram isso. Se ele possui um diferencial entre um grupo de amigos, esse diferencial é realmente a iniciativa. Afinal, cá entre nós, se ele consegue liderar um grupo de amigos, se ele consegue liderar uma empresa grande, por que não liderar uma família? E isso não faz sentido para você? Muitas das garotas podem falar que querem alguém que ame realmente ela, que blá blá blá, todo esse negócio de melosidade, etc. É tudo mentira, na verdade. Agora, imagine, isso na verdade é só a ponta do iceberg. O que eu estou falando aqui, essas características que estou descrevendo para vocês aqui, são coisas inerentes à natureza dela, com fundamentos antropológicos. A coisa é bem mais profunda. Quer ver? Ok, beleza. Vamos fingir que realmente seja isso que elas procuram. Um cara que dê muita atenção, muito carinho para elas. Depois de um casamento, de uma lua de mel, muito agradável, o cara enche a casa de flores toda vez que a garota chega em casa. Que maravilha, que romântico, que bonito, não? Você não acha? Agora, imagine que ele não consiga nem sair de casa para comprar pão na padaria. E aí? Elas querem homem de verdade. Então, já justificado mais uma dos três pilares principais do que elas procuram em um homem, nós completamos o nosso quadro aqui. Pronto, agora vocês conseguem visualizar aonde vocês podem estar errando na hora de conquistar uma garota. Nós nerds costumamos errar muito nesse pilar aqui da indecisão. O problema é que a gente costuma pensar muito, somos muito introspectivos. Na hora de escolher um sabor de sorvete, nós realizamos cálculos estatísticos e de probabilidade sobre qual é a melhor escolha para ela, com medo de decepcioná-la na escolha. E sinceramente, esse não é o melhor caminho que vocês podem fazer. Com esse quadro completo, dá para perceber que no interior delas, elas não procuram caráter, moral ou senso de ética. Isso nos dá a visão do âmago, do interior irracional que elas possuem na mente delas. Mas aí você me pergunta, por que temos essa imagem? Porque nós toda hora achamos que elas procuram moralidade, caráter,
ética, todas essas coisinhas em nossa mente. Por que será que essas características parecem que são mais visíveis no que elas procuram?